Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? 5 Field Cup rolando, última etapa aqui do torneio Grand Chess Tour. Grandes nomes do xadrez mundial, a gente só teve empate até agora, 3 rodadas, todo mundo empatando. O que é isso? Calma, pessoal, tivemos aqui a primeira queda. Wesley So jogando contra o Richard Laporte, até agora a única partida que não terminou empate no torneio inteiro. Tamanho nível dos caras, ou cansaço, ou sei lá, acontece mesmo, né? Final de ano, última etapa do circuito, todo mundo cansado. Não sei se é isso, ou se é altíssimo nível. Wesley So tem as peças brancas, meus amigos, e abre aqui a partida com abertura inglesa. Olha aí, jogadores de inglesa. Cavalo F6, cavalo C3 e aqui G6 indo pro fianqueto. E4, grande presença no centro. D6 combatendo. D4 e bispo G7. A gente caiu numa Índia do Rei aqui, ou podemos dizer que continua na inglesa, será? Vamos ver como é que segue. F3 foi jogado pelo Wesley So, roque, cavalo de G em E2. Temos o cavalo em C6, bispo em E3. Será que o Wesley So vai fazer o grande roque aqui? Temos A6, dama D2, preparando o gran roque. E depois de bispo D7, poderia ter sido um grande roque aqui. Ia ser estiloso, né? O Wesley So prefere jogar com torre B1. Ok, um lance ainda assim muito forte, preparando uma forte presença de peões. Richard Laporte, prevendo problemas, já solta um ataque na ala do rei bastante interessante com H5. E o Wesley So solta um B4. Meus amigos, essa partida aqui não vai acabar em empate mesmo, né? Olha a agressão aqui dos dois lados. O Richard Laporte segue com o cavalo em H7. Sai da frente do bispo, solta um ataque aqui no centro e já prepara também ataques na ala do rei. E o Wesley So segue com o lance D5 atacando o cavalo. Cavalo atacado vem para a casa de E5. O Wesley So ganha a casa central para posicionar aqui o cavalo. Cavalo D4 foi jogado. Torre na coluna C. E aqui bispo em E2 desenvolvendo a última peça, preparando para fazer o roque. Richard Laporte fala, você não vai fazer esse roque não, cara. Joga com C5 aqui atacando o cavalo. Temos D por C6 en passant. Bispo por C6. E aqui o Wesley So segue com o lance torre C1. O que está acontecendo aqui? Por que ele não faz roque logo e coloca o rei em segurança? Poderia jogar dessa forma. A partida poderia continuar com bispo E8, por exemplo, preservando aqui o par de bispos. Poderia seguir dessa maneira. Mas Wesley So prefere jogar com o lance torre C1, trazendo mais uma proteção para o peão de C4, que no momento já está defendido. Temos o lance bispo D7 soltando o braço para cima do peão. E aqui o lance cavalo D1. De forma que agora a torre e o bispo estão protegendo o peão de C4. O peão da abertura inglesa. Richard Laporte segue atacando tudo aqui com o lance B5. Aqui ele se compromete, né? Esse avanço de peão aqui vai para a luta mesmo. B5 foi jogado. O Wesley So traz mais uma proteção com o cavalo B2. Tá jogando chique o mineirinho aqui, os dois estão jogando de maneira chique. E agora, como continuar, né? O Richard Laporte pode jogar um cavalo C6, por exemplo, atacando o cavalo aqui no centro, continuando essa disputa. Seria também uma boa possibilidade. No entanto, Richard Laporte arrisca todas as fichas aqui agora. Ele vai para cavalo por C4. Temos cavalo por C4, capturando a peça. O Richard Laporte precisa recapturar aqui, vão trocar tudo, por exemplo, o B para o C4. Mas ele primeiro joga com E5, atacando o cavalo. O cavalo volta para a casa de B3, agora sim ele recupera a peça. E depois de bispo por C4, então tá tudo igual. 3 peças menores para cada um, 2 torres para cada um, 6 peões para cada um. Tá equilibrada a partida, né? Mais ou menos, cara, porque olha só o problema que o Richard Laporte já tem na posição. São duas fraquezas, né? Um peão aqui enfraquecido, isolado, um outro peão atrasado. Isso é ruim de jogar assim, né? Tem saída? Tem talvez o lance bispo B5, porque esse lance defende o de A6 e defende o de D6, né? Poderia ser um bom lance aqui na posição, apesar de que a gente fica com dúvida. Cavalo A5 parece um bom lance. A mesmo trocar tudo numa posição como essa, poderia deixar as brancas melhores, porque tem um alvo em B5, um alvo em D6 e vai jogar em cima de tudo isso. Dá para as pretas se defenderem? Não tenho certeza. Talvez dê, talvez entre computadores sim, talvez entre seres humanos já tá estranho isso daqui pro Richard Laporte. Por isso o Richard Laporte, percebendo tudo isso, vai para um ataque furioso com torre por C4. Torre por C4 jogado pelo Laporte. Porque depois de torre toma ele tem esse bispo B5 e vai deixar o rei no centro.
O rei não faz mais o rock. Agora, será que é efetivo isso? Porque o rei pode vir para F2 ainda. Essa é que é a dúvida, né? Wesley So segue calmo, com torre aqui em C1. Richard Laporte tenta abrir o centro, indo para esse princípio, né? De que você, rei no centro, você deve buscar uma ruptura de peão. D5 foi jogado. Dama por D5, o Richard Laporte com isso conseguiu abrir a coluna D, bastante interessante, porque agora ele segue com Dama H4 e pode jogar torre D8. E abriu a coluna D. O Richard Laporte tá entregando tudo. Tá entregando todo o material para atacar. Será que vai dar certo? Wesley So segue com G3, não permitindo esse tempo. Dama atacada, volta para F6. Atacando em F3 e permitindo o torre D8. Tá jogando bem dinâmico o Richard Laporte. O problema é que o Wesley So tá encontrando tudo. Rei F2 exclama, o único lance da posição. Único. Qualquer outro lance aqui vai tomar uma pedrada, né? Rei F2 protege o peão, conecta as torres. Essencial esse lance. Torre D8 persegue a dama. E aqui, mais uma vez, só tem um lance bom. Wesley Mineirinho vai achando tudo. Dama em B7. Mantendo a dama nessa diagonal. Temos o lance torre D3, ataca o bispo, ataca o peão. Richard Laporte vai usando todas as suas forças. No entanto, o Wesley Mineirinho, inspirado, aqui vai para o único lance da posição aqui. Dama em B6, protegendo, propondo trocas. E aqui já está complicado para o Richard Laporte. Ele acaba trocando as damas. Dama toma, Mineirinho recupera sua dama. No entanto, o Richard Laporte segue atacando. Cavalo G5 continua pressionando em F3. E aqui o Mineirinho está inspirado, segue com H4. E agora, cavalo por F3 é possível, mas torre de H em D1 vai forçar algumas trocas. Por isso, o Richard Laporte arrisca tudo. Torre por F3 com cheque, rei G2. E agora o que fazer? A torre está atacada, o cavalo está atacado. Richard Laporte sacrifica mais uma qualidade. O que é isso, Rafa Milk? Aqui, perdão, mouse sleep, perdeu! Sacrifica mais uma qualidade, torre por B3, A por B3 e captura o peão central. Você fala, não é possível isso. O Richard Laporte tá jogando com bispo e cavalo contra duas torres, né? Duas qualidades a menos. Mas quantos peões a mais ele tem? Né? Não é um bom sinal. Se tivesse uns 3 peões a mais, a gente estaria mais feliz, né? Você fala duas qualidades a menos, mas 3 peões a mais. Puxa, fantástico. Não, aqui um peão a mais. Para o Richard Laporte não é fácil a situação aqui do Richard Laporte. Mas vai que, né? Vai que. Vamos ver como segue. Torre de H em E, porque também não pode dar bandeira aqui, né? Xadrez não aceita desaforo. Então, o Wesley So tem que continuar achando os melhores lances. Torre de H em E1 foi jogado, ataca o cavalo vem para casa de D2, ataca o peão. E aqui, a Wesley So, Wesley Mineirinho, segue com torre C8, cheque, segue colocando a torre na sétima, pressionando o peão. Temos rei G8 defendendo, torre cheque, rei H7, torre C7, rei G8. Vamos empatar? Por que o Wesley So fez essas repetições aí se ele tá melhor? Ele tem duas qualidades a mais, porque a gente tá no lance 36 e o tempo dele está caindo. Chegando no lance 40, ganha mais meia hora. Olha aí a malandragem, no bom sentido, isso é esporte, né? Está dentro da regra. É bom pra gente aprender também, né? Se você puder, com o tempo caindo, perto do lance 40, mesmo melhor, repetir umas 2 vezes ali a posição, só cuidado para não repetir 3, hein? Que aí o adversário para o relógio, chama o árbitro e força o empate, você chora, porque você não queria empatar, você só queria ganhar tempo no relógio. Saiba fazer isso direito, porque aqui se der mais um cheque, empatou. É empate por repetição. Repetiu 3 vezes a mesma posição, empate. Por isso, nessa posição, Wesley Mineirinho segue com torre E3. E nessa posição, meus amigos, evitando aqui a repetição de lances, Richard Laporte, percebendo que não dá mais, abandona aqui a partida. Abandonou porque de fato não dá mais, né? Aqui 2 qualidades a menos. Daqui a 3 lances vai ganhar, todo mundo vai ganhar mais meia hora no relógio. E assim, o Richard Laporte fez o que ele podia. Podia ter dado certo, né? O que ele fez ali? Ele arriscou tudo. Ou ele ia ficar agonizando a partida inteira para milagrosamente conseguir um empate, ou ele buscava o dinamismo e ia pro all-in. Ele foi pro all-in, Wesley Mineirinho acabou se defendendo muito bem e conseguiu aí a única vitória. Portanto, Wesley Mineirinho líder aqui do 5 Field Cup com 2,5 pontos, todo mundo com 2. Então ele é o líder isolado, todo mundo empatou 4 rodadas, ele empatou 3, ganhou 1, tá na liderança. E o Richard Laporte, puxa vida, acabou virando a última colocação, né? O único que perdeu.
É, meus amigos, assim é o xadrez, assim é o torneio, temos muitas rodadas ainda pela frente. A gente segue acompanhando a 5 Field Cup 2023. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!